A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 6 de junho. Cartilha orienta professores a identificar e enfrentar o assédio no trabalho. TRT 21 homologa termo geral do acordo celebrado na ação dos precatórios. Governo libera recomposição orçamentária das universidades federais. Cintia RN realiza a Assembleia da Rede Municipal de Natal e discute principais demandas da categoria. Na série Rio Grande do Norte em Perspectiva, o professor Thales Penha segue falando como o orçamento do Estado é estruturado e como isso impacta significativamente na população potiguar. Pesquisa busca saber sobre a qualidade do lazer de trabalhadores. Não caia em golpes. O Adurni Sindicato não entra em contato com sindicalizados solicitando pagamentos. Lula sanciona a lei que amplia para 30% cotas para negros em concursos. A Adurni Sindicato participa do 4º encontro de mulheres estudantes da UFRN. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurni Sindicato. Assédio e discriminação no ambiente de trabalho ainda são realidades presentes nas instituições de ensino. Professoras e professores enfrentam essas formas de violência em diferentes frentes. Ela ocorre nas relações com alunos, responsáveis, colegas e superiores hierárquicos. São muitas as situações em que o docente pode ser exposto à vulnerabilidade. O assédio moral e o assédio sexual são duas das formas de violência sofridas pela categoria. Para orientar, esclarecer e informar quais as situações que se configuram como assédio no trabalho, o Sindicato dos Professores de São Paulo, em parceria com a LBS Advogadas e Advogados, elaborou a cartilha Assédio Moral e Sexual no Trabalho, segundo volume da série Conhecer para Combater, iniciada com o tema Violência contra a Mulher. O objetivo é oferecer conhecimento acessível para prevenir, conscientizar e combater essas práticas abusivas no cotidiano escolar. A publicação traz conceitos fundamentais sobre o assédio moral e sexual, apresenta exemplos concretos, orientações jurídicas e institucionais, além de indicar caminhos para buscar ajuda. É uma ferramenta de apoio à docência, mas também um instrumento político de enfrentamento às violências no trabalho. A versão online pode ser conferida em www.adurni.org.br. Direitos do professor e da professora. Mais um momento histórico para os beneficiários da ação dos precatórios. A homologação do termo geral do acordo celebrado entre o Adurni Sindicato e a Procuradoria-Geral Federal. O professor Oswaldo Negrão, presidente do Adurni Sindicato, comenta o que ele considera uma vitória para os docentes. Na última sexta-feira, dia 30, aconteceu a cerimônia de homologação do termo de acordo celebrado entre o Adurni Sindicato e a PGF, que é a Procuradoria-Geral Federal. Foi uma audiência que aconteceu no Tribunal Regional do Trabalho, com a presença da reitoria, na representação através do reitor e da pró-reitora Miriam, e aqui no Adurni Sindicato, pela minha presença, do diretor Dimitri e da diretora de Assuntos de Aposentados, a professora Vilma Vitor. Foi um evento histórico, muito importante e que coroa esse esforço que nós fizemos nesses últimos tempos para dar o melhor encaminhamento possível na ação dos precatórios. Também vale ressaltar que aderiram ao acordo mais de 1.440 professores e herdeiros, e foi um sucesso dentro da nossa programação de atendimento que aconteceu na sede do Adurni, e
esse momento também é muito importante porque nós temos essa disponibilidade de continuar esse atendimento, né? O serviço para professores e herdeiros segue até o final do mês de junho e também está garantido todos os direitos para os professores e herdeiros que não quiseram aderir ao acordo, né? Então, a gente celebra esse momento, porque é de fato um momento histórico para dar esse devido encaminhamento nessa ação dos precatórios, e o Adorni Sindicato segue na defesa dos professores, dos trabalhadores da educação e também dos seus herdeiros, considerando que também, infelizmente, uma parcela grande, considerável de professores já faleceram no decorrer desse processo, que tem mais de 34 anos de duração. Mas é sim um momento também para celebrar, considerando como uma vitória para esse conjunto de professores. Jornal da Educação. Extra Classe. O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou a liberação de 700 milhões de reais para o orçamento das instituições federais de ensino. O valor inclui 300 milhões referentes ao que havia sido bloqueado pelo decreto 12.448 do governo federal e os outros 400 milhões para a recomposição orçamentária das IFES. As medidas foram comunicadas aos reitores e reitoras em reunião no Palácio do Planalto, em Brasília. O assunto é tema do comentário do professor Wellington Duarte, presidente do Proifes Federação. Um anúncio que uma pequena parte do que foi retirado das universidades retorna a ela pode ser considerado uma notícia alvissareira. Além disso, o governo retoma a prática de fazer a distribuição orçamentária naquela tradicional já de 1,12 ao invés de 1,18, que inviabilizaria o dia a dia das universidades. Porém, é preciso citar que é louvar a Andifes, louvar o Proifes, que estavam juntos nessa empreitada para recompor essa perda, mas é preciso citar que nós do Proifes achamos que essa prática que vem sendo feita há muitos anos, desde 2015, ela não é boa para as universidades, porque a gente fica prisioneiro constantemente dos interesses do parlamento. E isso é muito ruim, porque acaba sucateando as estruturas das universidades. Então, o professor, ele recebeu um reajuste salarial, nós fizemos um acordo salarial em maio do ano passado, o Proifes assinou esse acordo, mas ele vivencia no dia a dia o sucateamento das estruturas e, basicamente, uma dificuldade tremenda de desenvolver suas atividades dentro e fora das salas de aula. Por isso que nós achamos que é fundamental que, no futuro, se discuta efetivamente o que é que o país quer para essas universidades. Educação em pauta. Professores e professoras da Rede Municipal de Natal realizaram ontem uma assembleia onde foram discutidas demandas da categoria. O professor Bruno Vital, coordenador-geral do sindicato, detalha o que foi debatido durante a assembleia. Finalizamos a Assembleia da Rede Municipal com os professores e professoras aqui de Natal, e essa Assembleia é uma Assembleia de organização para que a gente possa fortalecer a luta no município e buscar respostas da Prefeitura. Nós tínhamos discutido com a Prefeitura que agora no mês de maio teríamos audiência para negociar o retroativo dos 6,27, que foi o reajuste de 2025, e até agora essa audiência não aconteceu. Nesse sentido, estamos discutindo e organizando a luta aqui na rede para que a gente possa enfrentar esse problema e buscar soluções concretas para a categoria. Estamos também na discussão da nova matriz curricular, que busca excluir da escola dos anos iniciais professores de ensino religioso, educação física e artes, e que é um prejuízo curricular que a gente vem, ao longo desses últimos meses, fazendo esse debate junto da sociedade, aos parlamentares e à prefeitura, ainda também sem solução. Nesse sentido, estamos tirando uma agenda de mobilização que começa no dia 9, quando a gente vai participar da audiência pública sobre o novo Plano Nacional da Educação. No dia 11, a gente reúne os representantes por local de trabalho durante a manhã e durante a tarde, né? Cada representante vem no seu turno participar das reuniões para a gente organizar a luta e a resistência aqui na rede municipal. Dia 16, a gente tem atividade no Midway, um ato público para fazer a denúncia
da situação da rede municipal. E no dia 17 a gente está convocados de um novo concurso e aprovados para que a gente possa discutir com eles essa entrada deles na rede, recebê-los, dar as boas-vindas e fazer o processo de fortalecer a luta junto com eles, integrá-los à nossa luta para que a gente possa fortalecer o processo de mobilização na rede municipal. A gente quer contar com os trabalhadores e trabalhadoras em educação que participaram da Assembleia de hoje e também com os que não vieram hoje para que a gente possa fazer o enfrentamento na rede municipal, seguir na luta e buscar as vitórias que a rede municipal necessita. Jornal da Educação. Extra Classe. Chegamos ao 20º episódio da série Rio Grande do Norte em Perspectiva, apresentada pelo professor de Economia da UFRN, Thales Penha. Na edição de hoje, continuaremos falando sobre como o orçamento do Estado é estruturado e como isso impacta significativamente na população potiguar. Ouça agora o episódio de hoje. Gostaria com vocês de começar a discutir algumas questões estruturais do nosso Estado, do Estado do Rio Grande do Norte. Ao longo dessa série, eu tenho discutido questões sobre a estrutura fiscal do Estado e os problemas que ele apresenta. Então, tenho analisado um pouco os problemas do setor público e como o orçamento do Rio Grande do Norte é mal estruturado e mal alocado e tem um crescente déficit justamente pelo fato do orçamento estar mal estruturado, mal alocado, seria a palavra mais adequada, de modo que a gente gasta muito em atividades que geram pouco retorno. E eu discuti isso bastante quando analisei a questão dos gastos tributários. O gasto tributário da ordem de 10% do orçamento. E isso não tem se refletido na nossa estrutura produtiva. Um exemplo disso é quando eu não vou nem analisar o comércio internacional, vou analisar o comércio interestadual, ou seja, entre estados. Se você pegar os dados do Rio Grande do Norte entre 2017 e 2025 até o primeiro trimestre, ao longo desse período, se você somar todas as transações, compras que o Rio Grande do Norte fez de outros estados e venda que o Rio Grande do Norte fez para outros estados, e que demonstraria uma certa potência, uma capacidade industrial de abastecer o mercado interno e o mercado externo e o mercado dos outros estados, nós temos a superávit, ou seja, a gente só vendeu mais do que comprou para 3 estados. Então eles, Piauí, Amapá e Roraima. Sabe-se que o Brasil tem uma concentração produtiva muito grande, em que alguns estados têm superávit e outros têm déficits muito elevados. Nesse mesmo período, de 2017 a 2025, apenas 7 estados brasileiros tiveram superávit, ou seja, venderam mais para outro estado do que arrecadaram. E no Nordeste, apenas um teve superávit, que é o estado de Pernambuco. Todos os outros demais tiveram déficit. No entanto, se você fizer esse recorte regional, ou seja, tudo bem que todos os estados do Nordeste, com exceção de Pernambuco, tiveram déficit. No entanto, quando você faz o recorte regional e analisa a região Nordeste dentro dela, você vai perceber que apenas o Piauí é o único estado que tem déficit com o Rio Grande do Norte. Ou seja, o Rio Grande do Norte só conseguiu ter mais vendas dentro do Rio, só vendeu mais produtos, só exportou mais produtos para dentro dos estados do Nordeste para o Piauí. Todos os outros demais estados tiveram superávit com o Rio Grande do Norte, ou seja, o Rio Grande do Norte comprou mais dos outros estados do que vendeu para os outros estados. Isto mostra uma debilidade muito grande do nosso sistema produtivo. E aí eu estou somando todos os setores, seja o setor primário, que é o setor de produção de matérias-primas, agricultura, extrativismo, seja o setor industrial, seja o setor de serviços. Então, isso mostra como os setores produtivos do Rio Grande do Norte têm uma debilidade, têm se atentado em algum grau, abastecer o estado do Rio Grande do Norte, mas nem isso tem conseguido, pois muitas empresas estão conseguindo, de outros estados, inclusive dos nossos vizinhos, conseguem abastecer. Mostrando em algum grau, ou dando alguma evidência, não posso afirmar porque precisaria de um estudo empírico que isolasse o efeito, mas mostrando que os incentivos fiscais para o setor produtivo não têm sido capazes de alterar esta trajetória. Para fazer um recorte mais preciso, pegamos de 2023 para cá, houve uma pequena melhora. Nós passamos a ter superávit em vez de 3, com 5 estados. E dentro do Nordeste, passamos a ter superávit com o Maranhão, além do Piauí. Mas ainda é muito pouco. Ou seja, o Rio Grande do Norte tem um problema produtivo do setor privado, estrutural privado,
grave, é um setor produtivo débil, que tem pouca capacidade de competitividade no cenário nacional, regional e inclusive local, perdendo competitividade para empresas de fora. Isso não tem a ver apenas com incentivos tributários, porque na média todos os estados têm incentivos tributários. Isso tem a ver com ambiente de negócio, mas muito com a capacidade produtiva, industrial, setorial, capacidade setorial, inovativa e competitiva, que afeta a qualidade, a absorção de insumos, afeta a capacidade de coordenação, gestão, governança, que afeta também a capacidade de inovação, de ganhos de produtividade. Então, nosso Estado precisa urgentemente rever questões de incentivos para sairmos desse abismo que é a baixa produtividade do setor produtivo. Um abraço e até a próxima. Depois do intervalo, pesquisa busca saber sobre a qualidade do lazer de trabalhadores. Não caia em golpes. O Adurni Sindicato não entra em contato com sindicalizados solicitando pagamentos. E ainda, Lula sanciona a lei que amplia para 30% cotas para negros em concursos. Adurni Sindicato participa do 4º encontro de mulheres estudantes da UFRN. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurni Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. Com o objetivo de estudar o bem-estar e o lazer dos trabalhadores, a estudante Juliana Amanda Cardoso, discente do curso de turismo da UFRN vinculado ao Centro de Ciências Sociais Aplicadas, está desenvolvendo uma pesquisa com colaboradores formais e informais no município de Natal. A pesquisa é ligada ao projeto de iniciação científica à qualidade do lazer dos trabalhadores formais e informais, um estudo em Natal. O trabalho, orientado pelo docente do Departamento de Turismo, Guilherme Bride, observa as diferenciações entre trabalhadores de diferentes vínculos empregatícios e investiga o estilo de vida desses grupos. Os interessados em participar da pesquisa deverão responder a formulários de acordo com a sua situação trabalhista. Os questionários são compostos por cerca de 40 perguntas que abordam a relação entre trabalho e vida pessoal, avaliando como cada indivíduo equilibra os momentos de lazer e integração social fora do ambiente de trabalho. As respostas são confidenciais, sem identificação dos participantes. Todas as informações recolhidas serão utilizadas exclusivamente para fins de pesquisa e não terão nenhum tipo de divulgação. Caso tenha interesse em participar, responda ao questionário em www.adurni.org.br. Jornal da Educação. Extra classe. E atenção, docente sindicalizado. Criminosos seguem tentando aplicar golpes na categoria utilizando o nome da nossa entidade. Fique atento. Informamos aos docentes sindicalizados ao Adurni Sindicato que a entidade não solicita nenhum tipo de pagamento antecipado sobre qualquer ação judicial aos seus associados. Fique atento. Criminosos estão tentando aplicar golpes por meio de mensagens de texto,
enviadas via WhatsApp e SMS, além de ligações telefônicas. Caso receba em seu celular alguma mensagem via WhatsApp, SMS ou até mesmo ligação solicitando qualquer valor via Pix, transferência bancária e outros, em nome do Adurne Sindicato ou do escritório Munemassa Advogados, ignore. Em seguida, fale conosco imediatamente para checar as informações. Alertamos, portanto, que os nossos números de telefone oficiais são 84 32 11 92 36 ou 84 991 19 6461 no WhatsApp. Jornal da Educação. Extra classe. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o Brasil ainda tem poucas mulheres, pessoas negras e indígenas em cargos públicos, ao sancionar o projeto de lei 1958/2021, que aumenta para 30% as vagas de concursos públicos para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas. A professora doutora Juliana Teixeira Souza, do Departamento de História da UFRN, fala sobre a importância desse projeto de lei. A decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de sancionar o projeto de lei 1958 de 2021, que aumentou para 30% as vagas, as cotas de concursos públicos para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas, representam uma vitória histórica dos movimentos sociais, dando continuidade a uma política iniciada lá no primeiro governo do presidente Lula de promover políticas de reparação, de reconhecimento e valorização dessas populações que são marginalizadas e excluídas. Sobretudo, estou me referindo às ações afirmativas dirigidas para o combate ao racismo aqui no Brasil. É uma vitória histórica porque o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Uma desigualdade que tem, obviamente, relação estreita com o nosso passado, em função das violências, da escravização de povos indígenas, povos africanos e seus descendentes, mas que também guarda uma relação estreita com os tempos atuais, com os governos republicanos, que de uma maneira mais ou menos explícita encaminharam políticas de branqueamento da população, de invisibilização dessas populações. Muito embora o discurso que defende a meritocracia seja bastante difundido, a falta de acesso dessas populações a espaços privilegiados, a espaços de poder, não se dá por falta de mérito. Numa sociedade que se estrutura de maneira a perpetuar a desigualdade, a falta de acesso à educação, a falta de acesso à renda, a falta de acesso às condições básicas de existência, elas impedem o pleno desenvolvimento dessas populações excluídas e marginalizadas. Isso impede elas de chegar ao mercado de trabalho, que é extremamente competitivo, impede igualdade com outros grupos privilegiados. A reparação, por meio da ação afirmativa, ela não confere vantagem para esses grupos. Muito pelo contrário, elas apenas permitem o começo da correção de injustiças históricas. É uma correção inicial porque o nosso objetivo, de fato, é conseguir superar o racismo. Até que o racismo ele seja de fato superado, precisamos continuar investindo e ampliando as ações, as políticas de reparação e as ações afirmativas, articulando a defesa da igualdade com equidade, o que significa tratamento diferenciados para grupos diferenciados para corrigir as desvantagens que colocam esses grupos em situação de marginalidade e exclusão. Por outro lado, com mais pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas, ocupando vagas na administração pública, trabalhando nas fundações, nas empresas públicas, nas empresas privadas que têm vínculo com o governo,
O que a gente espera é que essas pessoas contribuam para a mudança na estrutura dessas instituições, para que elas contribuam no combate ao racismo, no combate ao preconceito, de maneira que a mudança ela ocorra de dentro para fora. Essa mudança nas estruturas do governo, elas vão repercutir em toda a sociedade, elas vão trazer benefício para toda a sociedade. Um Estado que se afirma comprometido com a redução das desigualdades sociais, com o combate a toda forma de preconceito, de discriminação, ele não pode prescindir da presença desses grupos marginalizados, historicamente excluídos de dentro dos seus quadros. Essa exclusão, ela compromete esse projeto de Estado, esse projeto político comprometido com a promoção da justiça social, com a promoção da igualdade, da defesa dos direitos humanos. Agenda da Educação. Terça e quarta-feira da semana que vem, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte será palco do 4º Encontro de Mulheres Estudantes da UFRN, promovido pelo Diretório Central dos Estudantes José Silton Pinheiro. A professora Gilca Pimentel, diretora do Adurne Sindicato, faz o convite. Estou passando aqui para convidar as mulheres professoras, as servidoras técnicas, a comparecer no evento, no 4º Encontro de Mulheres Estudantis da Universidade Federal, promovido pelo DCE, no dia 10 e 11. A Adurne estará participando da abertura e também de uma mesa com a professora Diana Gadelha, né? Uma mesa que vai conversar sobre a solidariedade e a auto-organização na construção de uma universidade mais segura para as mulheres. E a abertura está prevista uma conversa, né, cujo tema é Universidade e Território Feminista. Então, nós iremos participar dia 10, às 10 horas e às 17h30. O evento acontece no dia 10 e 11. Vejam a programação no site da Adurne. Está uma programação muito bacana de troca de experiência, uma oportunidade, um momento das mulheres estarem conversando, estarem dialogando, estarem construindo um espaço democrático, inclusivo, né, seguro para as mulheres. Então, não percam, o evento começa dia 10 e se estende até o dia 11. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurne Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse o www.adurne.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurne Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou o Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.